Entre nós internacional, né? Diretamente da Alemanha, o pastor Christoph queria que ele viesse aqui para que nós pudéssemos apresentá-los à igreja. Figura pouco conhecida. Ele vai nos dar o ensino da palavra hoje, né? Queria fazer uma oração com ele aqui antes. Deus, nós te agradecemos pela vida do nosso pastor Christoph, Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo seja derramado sobre ele, Senhor, que ele, Senhor, seja usado, Senhor, e que possa falar, Senhor, que tu possa falar, Senhor, através dele, a tua igreja hoje, Senhor. Usa ele para transmitir a tua palavra, Senhor. Edifica a tua igreja, edifica-nos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Boa noite a todos. Bom ver vocês, bom ver a igreja cheia, porque da última vez que eu vim, né, tinha acho que 5 pessoas e a câmera. Não é a mesma coisa, né? É bom ver, é bom tocar e, na medida do possível, abraçar. E é bom ver vocês aqui, todos juntos. O Joey falou diretamente da Alemanha, nem tanto, né? Mas eu estou lembrando que quando a gente fazia evangelismo na rua, né? Eu sempre falava que, eu estou aqui da Alemanha para falar com vocês, né, de Jesus, porque realmente se a pessoa pensa, nossa, veio de tão longe só para falar para mim de Jesus, né? Realmente tem um peso a mais. E, né, de certa forma, vim da Alemanha e tem um peso, né, falar de Jesus, mas hoje eu só vim de Santos mesmo e bem pertinho aqui para vocês. Mas, mesmo assim, de forma especial aqui para vocês. E a gente hoje vai estar no Salmo 126. Então, vocês podem abrir a Bíblia de vocês, aplicativo de vocês, no Salmo 126. Enquanto vocês estão abrindo, vou fazer mais uma oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra eterna, poderosa, Senhor, maravilhosa, que vá de encontro às nossas necessidades, que nos encontre onde nós estamos. E aqui estamos, Senhor, cada um com os seus fardos, o seu peso que carrega, as suas experiências e a necessidade de um toque Teu, Senhor. E por isso te pedimos humildemente que Teu Espírito possa depositar essa palavra no nosso coração e fazer brotar em nós e trazer os frutos que Tu desejas, nos dando ânimo, Senhor, esperança e alegria, Senhor, no nosso coração, que nós possamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 126 fala do retorno dos cativos, do retorno dos cativos. Talvez tenha um retornando hoje no culto pela primeira vez, mas não seja exatamente por causa de algum cativeiro, né, que estava preso, mas se você está aqui depois de bastante tempo, seja bem-vindo de volta também, mas não é o nosso assunto hoje. Fala do cativeiro do povo de Israel, né? E a gente tem que começar com a história de Israel, por que eles ficaram cativos, né? O que aconteceu que eles voltaram lá de uma terra distante? E aconteceu que Israel foi levado para uma terra distante porque ficaram muito tempo indo para o caminho errado, né? É o que acontece quando a gente se desvia só um pouquinho. Se a gente continua naquela direção errada, uma vez a gente vai abrir os olhos e vai perceber que a gente está tão longe, né, que a gente nem sabe como que chegou nesse lugar. Bom, Israel, no caso, eles tinham sido alertados já no Antigo Testamento pela lei, né, em Deuteronômio 28, se vocês desobedecerem, tem consequências, tem maldições, né? E eles foram alertados, mesmo assim eles continuaram nessa desobediência por muitos séculos, não aprenderam com os seus erros e principalmente seríssimos problemas com a idolatria, com a adoração de deuses falsos, né? E aí foi piorando cada vez mais, principalmente nos séculos da monarquia, que eles tiveram reis, né, que levou a consequências cada vez mais severas, e uma hora Deus não tinha mais escolha.
e permitiu que eles fossem levados ao cativeiro. Foi a disciplina de Deus para a desobediência do povo, a disciplina para um povo que não queria ouvir o Senhor. E aconteceu que, na época, eram 2 reinos, um no norte e outro no sul. O reino do norte foi levado para uma terra distante chamada Assíria, mas nunca mais voltou de lá. Outra parte do sul, eles foram deportados para a Babilônia e uma parte voltou. E dessa parte que a gente vai falar hoje. O cativeiro na Babilônia, a gente tem que entender o que aconteceu, como foi dramático para o povo de Deus, para trazer também essa realidade para nós hoje. O povo foi deportado do seu país, que não era um país qualquer, né? Era a terra prometida. Era uma terra que eles tinham conquistado, uma terra que Deus tinha prometido para eles. Mas Jerusalém, a capital amada, foi conquistada, né? Foi destruída. E o templo foi destruído. Os utensílios sagrados, né, foram levados. A Arca da Aliança foi levada. Aliás, foi nessa época, a partir daí, ninguém mais sabe onde está a Arca da Aliança, né? Então, não sei se deve ter vários vídeos no YouTube, né, dando ideias onde poderia estar. Ninguém sabe. A partir daí, ficou perdida. O povo perdeu a identidade nacional, o território nacional, né, a autonomia política que eles tinham. E aos poucos eles foram assimilados àquela nova cultura, àquela nova língua, aquele novo modo de pensar. Isso foi sistematicamente, vocês devem se lembrar de Daniel, um dos nobres que também foi levado para a Babilônia, e sistematicamente eles tentaram tirar a cultura dele, né? E inserindo a nova cultura, a nova língua, e inclusive, né, aprendendo a cultura, inclusive a idolatria a deuses falsos. A gente sabe que Daniel, os 3 amigos se recusaram, né, e Deus honrou eles por causa disso, mas Israel mesmo ficou só um pequeno grupo étnico no meio de um império imenso, perdido lá no meio, né, sem liberdade e sem a esperança nas promessas de Deus, sem a esperança de um dia poder voltar para a sua terra, para onde foram levados por Deus. E claro que eles se perguntaram: onde está o nosso Deus? O que aconteceu, né? Será que Deus nos esqueceu? Será que Deus nos abandonou? Como a gente chegou nesse lugar? Ao mesmo tempo, durante esses anos de cativeiro, Deus nunca parou de estar presente no seu povo, nunca parou de agir. Ele estava purificando o seu povo, né? Porque principalmente dessa idolatria que eles estavam praticando antes, porque quando uma parte do povo voltou, eles nunca mais depois tinham os mesmos problemas com deuses falsos que eles tinham antes do cativeiro. Deus ainda inspirou muitos profetas. Se você olhar os grandes profetas e os profetas menores também, uma grande parte dos livros proféticos foi escrito em relação ao contexto do cativeiro. Ezequiel, Jeremias, Daniel, profetas menores como Ageu, Malaquias e tudo mais. Então, Deus não parou de agir. Por que eu conto isso tudo para vocês? Porque o tempo que a gente está vivendo, a pandemia que a gente tem vivido, né, tem muitas semelhanças ao cativeiro de Israel, espiritualmente falando. Assim como a invasão desse exército da Babilônia veio assim, sem aviso, né? Invadiram simplesmente a terra de Israel sem pedir licença. O vírus também entrou, né, no nosso mundo. Tudo desabou, a vida como a gente conhecia de repente mudou de forma drástica. Como o povo não tinha mais templo, uma vez que eles foram levados para a Babilônia, nós ficamos de certa forma sem prédio da igreja para se reunir, né? A gente tinha que reinventar as nossas reuniões, né? Repensar no culto do Senhor e a saudade dos encontros, né? Do livre cultivo da nossa fé. Como o povo também entrou num desânimo muito grande, sem esperança de um dia, um possível retorno, também muita gente ficou com desânimo, né? Sem esperança
no Senhor. A deportação também causou, de certa forma, um desenraizamento cultural e espiritual. E muitas pessoas passaram por crises, né? Crises de identidade, uma angústia coletiva por causa desse confinamento todo que a gente estava vivendo e um enfraquecimento espiritual. Acho que qualquer pessoa estaria mentindo se não passou por um momento enfraquecido espiritualmente, né, inclusive por causa de tudo que a gente viveu. Mas uma parte do povo voltou da Babilônia. Essa é a graça de Deus, né? O cativeiro durou 70 anos, porque veio um outro império, né, a Pérsia, que conquistou a Babilônia, que derrubou aquele rei na época. Veio um novo rei persa, Ciro, que decretou que agora o povo de Deus pode voltar. E houve 3 regressos em que eles voltaram para a sua terra. Mas a Bíblia nos conta quem saiu da Babilônia. Isso é um pouco assustador. Quantos vocês acham que, quantos porcentos voltaram para a sua terra, para Israel, lá da Babilônia? Quantos porcentos? Dá um número. 10? Menos. 2 a 3% só voltaram. Foram cerca de 50 mil, a gente pode ver, né, pelas genealogias e tudo mais, os registros. Quer dizer, a maioria ficou na Babilônia. A maioria ficou no cativeiro. Mas por que você gostaria de ficar numa terra tão distante que não é teu, né? Fazer o que lá? Porque eles preferiram a vida mais confortável, mais tranquilo. Já construíram casas, 70 anos, né? Já construíram casas, já se adaptaram a essa nova cultura, aquela nova língua, né? Já não queriam sair mais de lá, mais ainda uma viagem longa, perigosa. Quem ia fazer isso? Bom, quem ia fazer isso eram as pessoas que ainda acreditavam nas promessas de Deus, que ainda tinham a sua palavra e entenderam que Deus estava prestes a fazer algo. E foi Daniel que leu as promessas de Deus no livro de Jeremias. E ele entendeu, a gente está chegando no fim desse cativeiro. São 70 anos decretados pelo Senhor, quer dizer, Deus ainda tem planos para o seu povo. Daniel já tinha 80, 90 anos naquela época, né? Dificilmente ele saiu de lá, mas e a outra geração que ainda podia voltar para a terra? Jeremias 29, versículos de 10 a 11, nos falam aquilo que Daniel leu. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. E aí no versículo 11, vem um que acho que todos vocês já leram, né? De repente até memorizaram. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o contexto do cativeiro. Deus tem planos bons para o seu povo. Durou 70 anos o cativeiro, como está escrito aqui. E aí Daniel leu, outros leram e entenderam que Deus ainda queria fazer alguma coisa. Planos bons, né? Uma esperança, um futuro. Uma pena que foi apenas um pequeno remanescente que entendeu essa mensagem e que realmente agiu em cima disso. Então esse nosso salmo aqui, ainda terminando a nossa introdução, Salmo 126 fala desse retorno dos cativos, que foi maravilhoso. E trazendo isso para a nossa realidade, nós também vamos sair, obviamente, dessa pandemia. A gente vai ter uma volta, não para aquilo que a gente tinha antes, assim como esse povo voltou para um Israel meio destruído, né? Precisava reconstruir e tudo mais, mas voltaram para algo bom, algo maior e melhor da parte de Deus. Mas a pergunta, ao ler, né, esse salmo, esses versículos, que a gente precisa se fazer: quantos estão prontos? Quantos estão prontos hoje? Quantos vão estar prontos para tomar um passo quando essa hora chegar? Eu acho que a gente percebe que o fim está chegando, né?
já está mais próximo do que estava, né? Já se passou bastante tempo, porém, o fim está chegando, mas quantos estão prontos para sair, né? Espiritualmente falando? Quantos já se entregaram aos deuses falsos? Quantos já se acomodaram com o novo estilo de vida? E quantos ainda realmente sentem saudade do templo, né? E templo eu falo comunhão com os irmãos, porque a gente já voltou, obviamente, né, aos cultos presenciais, mas é muito mais do que isso. Quem tem o desejo de ter uma vida em comunhão com os irmãos e sente saudade disso? Ou será que o individualismo já tomou conta, né, de tantas vidas, que você prefere ficar em casa, assistir um culto aleatoriamente, né, de vez em nunca, porque mais não dá do que dá. Assim que a letargia espiritual dominou o povo na Babilônia e não quiseram voltar mais, assim a letargia espiritual também está crescendo hoje, né? E a gente precisa escolher em que lado a gente vai estar. Vamos ler o versículo 1 agora desse salmo, que é um cântico de peregrinação, e ver como foi maravilhoso para esse povo voltar para a sua terra. Versículo 1: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Imagina você ser um daqueles que decidiu partir nessa viagem longa, perigosa, né? Voltar para a sua terra, mas com tudo que está para frente, com tudo que você já viveu naquela terra estranha, né? É como um sonho. Parece que não está acontecendo, né? Me belisca, né? Sei lá, Esdras, Zorobabel, me belisca, não estou nem acreditando que isso está acontecendo. Que isso ia acontecer um dia. A gente está vivendo uma nova realidade, né? A gente está vivendo o melhor dos melhores sonhos, mais do que a gente ansiava. Porque na Babilônia, e a gente vê por outros salmos, era só tristeza. Eles eram tomados por tristeza e saudade da sua terra. Salmo 137, versículo 1, diz assim: Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Era isso, né? Por tanto tempo, saudade da nossa terra, saudade, né, de estarmos juntos, saudade e choro. Mesmo longe de Sião, né, de Jerusalém, eles ainda sentiram essa conexão, sabiam que esse era o lugar deles. E a gente pode se perguntar, mas como que vai ser a vida pós-pandemia? E muitos não têm muita esperança, mas a gente pode sonhar com uma nova realidade da parte de Deus, porque Deus tem sonhos e tem propósitos para a nossa vida, para a sua igreja, para esse mundo, né, depois de passar esse tempo. Eu sei que muitos ainda estão no modo de sobrevivência, né, estão no modo de que passe logo, né, de qualquer jeito, não me importo, e realmente a gente não conseguiu sonhar muito nesse tempo, né? As incertezas que a gente viveu, o desânimo que a gente viveu, abafaram os planos que a gente tinha para um futuro, ou para uma viagem, o que seja, a euforia que a gente tinha, né, para planejar casamentos e outras coisas, né, importantes na nossa vida. Será que nós estamos prontos para sonhar os sonhos de Deus e fazer parte daquilo que Ele quer fazer? Para isso a gente precisa estar dispostos a tomarmos um passo de fé. E assim como aquela pequena parte que saiu da Babilônia, a gente também dizer, bom, eu sinto que Deus quer fazer algo, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte, mesmo que seja apenas 2%, né, que se levantam e estão prontos para o novo agir de Deus, e aqueles que querem fazer parte daquilo que Deus já está fazendo e quer fazer. Foi como um sonho para eles. Versículo 2 e 3, a gente também vê a grande alegria daqueles que voltaram. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo.
Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Uma alegria tão imensa que eles não tiveram por décadas, né? Por muito tempo, porque num cativeiro não tem razão para riso, não tem razão para alegria. Você só está cheio de tristeza pela perda daquilo que um dia você já teve. Você pensa como você hoje está confinado, né? Está sob um jugo pesado e tem que obedecer a outras pessoas. Você pensa na falta de liberdade que você tem para viver, né, a sua fé, a sua língua, a sua cultura na época. Você pensa numa adaptação forçada a um novo modo de viver que você não escolheu. E a pessoa que passou por um cativeiro assim, provavelmente pensou, eu até nem me sinto mais a mesma pessoa, né? Principalmente aqueles que ainda conheciam, né, a terra antes da destruição. E talvez você pense, né, nossa, se passaram um ano e, 3, 4 meses, parece que eu sou um pouco diferente, né, do que aquele tempo atrás. O que aconteceu, né, em relação às minhas reações e atitudes hoje? Será que essa pessoa em que eu me tornei, eu estou gostando e Deus realmente aprova, ou está me assustando um pouco porque não queria seguir naquela direção que eu estou vendo, que eu estou indo, que até pelas circunstâncias me encontro? No cativeiro não tem riso, porque só tem a falta de esperança de um futuro melhor e diferente. E quanto mais o cativeiro se estende, né, em anos, menos esperança tem. E se eles passaram, né, 70 anos, imagina o que aconteceu no coração, na mente dessas pessoas. 70 anos no cativeiro, se a gente se sente assim depois de um ano e pouco, é difícil uma realidade assim. Mas a volta aconteceu, é isso que os versículos aqui falam para nós. A volta do cativeiro traz alegria. A boca se enche de riso, quer dizer, uma abundância de alegria, né? Não só um pouquinho, é a língua de cantos de alegria. Porque antes, eu quero ler mais uma vez do Salmo 137, os versículos 2 e 4, falam ali, tamanho depressão que eles viveram. Salmo 137, 2 e 4, ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Era isso, essa sensação. Canta um louvor aí. Não, já pendurei o meu violão lá, nem sei mais onde está, já está pegando pó, não consigo mais cantar para o Senhor, não consigo louvar o Senhor por tudo que eu estou vivendo aqui. E por isso, quanto mais, imagina a alegria que eles tiveram quando puderam voltar. Imagina a alegria que vai tomar o lugar da tristeza e da depressão que nós possamos sentir quando Deus fizer algo novo nesse mundo pós-pandemia. Um levantar individual das nossas vidas, um levantar da sua igreja, e algo novo, como a gente vai ver daqui a pouco, nos últimos versículos. Mas aqui ainda fala que essa alegria, esse novo que Deus faz, né, versículos 2 e 3, 2 no final, é até aqueles que não conhecem o Senhor vão reconhecer como um testemunho inquestionável. Eles vão perceber que Deus fez algo grandioso para o seu povo. São as outras nações, aqueles que não sabem nada do Senhor, para eles fica claro quão grande e quão bom Deus é. E que Deus possa nos usar para mostrar isso para outras pessoas, que outras pessoas possam enxergar quão bom Deus tem sido, inclusive no meio da pandemia, como Ele cuidou da sua vida, como Ele tem sido fiel, mesmo nas dificuldades, adversidades, no meio das dificuldades que você passou. Como Deus tem sido fiel, que isso seja um testemunho, como Ele cuidou da vida da igreja durante essa pandemia. E como Ele vai cuidar e está continuando a cuidar, né, ainda depois dela. Deus mostra muitas vezes a sua grandeza para aqueles que não o conhecem, não tanto por causa do seu povo,
porque o seu povo, que somos nós, ainda continua errando, ainda continua com um monte de problema, mas na sua palavra ele diz que ele faz isso por seu nome, por causa de si mesmo. Ezequiel 36, versículo 22, e é mais uma passagem que fala no contexto do cativeiro, diz: pois isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. É por causa do zelo que eu tenho pelo meu nome que eu vou fazer isso. Embora a gente tenha visto testemunho, né, meio negativo no momento da pandemia, Deus, por seu nome, por qual Ele zela, Ele vai fazer o seu nome grande e usar todos nós que estamos, né, nos rendendo à sua vontade, para que muitas outras pessoas possam ver quão grande Ele é, quão bom Ele é. E ainda tem o versículo 3, né? Quando ele fala: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Que uma hora a ficha tem que cair, né? Não são apenas os outros que falam quão bom Deus é em fazer uma coisa dessa, mas a nossa ficha cai, né? Deus tem sido bom para conosco, Ele tem feito coisas boas para nós, Ele se voltou a nós. Sim, Ele permitiu dificuldades, mas tudo tem o seu propósito. Como diz em Eclesiastes 3, que para tudo existe um propósito debaixo do céu, debaixo do sol, né? Existe um tempo certo para tudo, e talvez você tenha lido isso no ano passado, né? Também essa passagem. E tem um versículo principalmente que se destaca bastante, né? Um que é óbvio, o versículo 4 de Eclesiastes 3 fala: tempo para chorar e tempo para rir, tempo para prantear e tempo de dançar. Todos nós vivemos tempos assim. E o versículo 5 eu acho muito interessante: tempo de abraçar e tempo de se conter. Hoje aquele abraço ainda é meio assim, né, de lado, né? Meio assim, bom, não sei, né, se posso. Mas o tempo de se abraçar, né, dar aquele abraço de irmão mesmo, vai voltar também. Tem um tempo para tudo que nós temos vivido. Mas esse momento da saída do cativeiro é um momento especial de alegria. Eu creio que nós vamos ter muitos motivos ainda para se alegrar depois de toda a tribulação. Versículo 4, o salmista então faz uma oração, porque ainda tem cativos, né? Oração para que todos possam voltar. Versículo 4. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Ele faz essa oração porque sabe que ainda tem cativos, né? Sabe que ainda tem gente que precisa voltar, né? Não estou falando de forma física nesse momento, mas de forma espiritual. Em outras versões fala: traz-nos ou faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Então a gente tem que reconhecer em primeiro lugar que existe um cativeiro, né? Alguma coisa está nos deixando cativo, preso. Talvez seja o cativeiro do pecado na sua vida, porque você está, né, dando brecha e está seguindo aquela tentação. Mas talvez seja um cativeiro por circunstâncias externas, ou qualquer outro motivo por qual você ainda está preso. Ele faz essa oração e fala outra vez, né? Faz regressar outra vez, quer dizer, repetidamente, faz de novo, assim como o povo de Israel voltou em 3 regressos. Imagina você estando naquela época, você teria estado no primeiro regresso, na primeira oportunidade que Deus deu para o povo? Ou você é aquela pessoa bem cautelosa? Não, deixa ver o que vai acontecer quando eles vão, né? Deixa eu ver se eles realmente vão conseguir, né, se levantar novamente na terra. Aí teve a segunda vez, né? Talvez você não tivesse ido na primeira, na segunda vez, mas tomara que você teria ido na terceira vez. A gente não pode desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá para reviver espiritualmente, né? Para sair do nosso buraco. E o povo, na época, voltou
por 3 propósitos diferentes. Foram 3 regressos, mas 3 objetivos diferentes. O primeiro regresso foi sob a liderança de um homem chamado Zorobabel para reconstruir o altar. Era só esse o foco. A gente vai voltar para Jerusalém, a gente vai reconstruir o altar. Foi reconstruir a adoração, porque eles perceberam que essa é a essência que eles precisavam para, a partir daí, reconstruir o resto. E talvez você precise, na sua vida, na sua volta, no seu regresso, voltar à essência da adoração, reconstruir o altar da adoração na sua vida e fazer disso o seu foco, né? Fazer a adoração, eu não estou falando de cantar aqui na igreja, de viver uma vida de adoração em tudo que você fizer, pensando, fazendo, né? Falando, agradando o Senhor e adorando Ele dessa forma. Talvez você precise voltar a isso. E apesar do tempo que passou, das circunstâncias adversas, também criar um tempo e talvez criar um espaço para estar aos pés de Jesus. Primeiro regresso. Talvez você se encaixe mais no segundo regresso, que foi com um homem chamado Esdras, que foi para reconstruir o povo. Na verdade, instruir o povo na palavra. Ele era sacerdote, ele ensinava a palavra de Deus. Porque não basta apenas voltar para um certo lugar, né, para um certo ambiente, uma certa situação. Não basta voltar para a terra, mas também precisa ser instruído para não cometer os mesmos erros de novo. E talvez você precisa mergulhar na palavra de Deus, como não tem feito no último ano e meio. Talvez para avaliar a sua vida e falar, onde a palavra está me mostrando que eu comecei a desandar, onde eu comecei a me desviar facilmente, ou talvez de forma devagar, dos propósitos de Deus. Ou talvez seja o terceiro regresso, com um homem chamado Neemias. E você pode ler esses livros também no Antigo Testamento, de Esdras e Neemias. Neemias foi para reconstruir os muros, porque ainda havia inimigos na terra, né? Outros, no caso, né? Não exatamente o povo da Babilônia, né? Mas outros inimigos. E talvez você esteja no momento em que você percebe que você precisa estar alerta aos inimigos, às ameaças espirituais que ainda estão por aí. Outros talvez que você encontrou no começo da pandemia, ou outros talvez que deixaram você desse jeito desanimado, derrubado, o que seja. E você precisa falar, eu preciso a partir daqui, né, saindo também mundialmente dessa situação, eu preciso talvez criar barreiras e limites, porque eu conheço as minhas fraquezas. Talvez o tempo excessivo, né, nas redes sociais, na internet. Preciso rever isso, preciso criar limites para que eu possa crescer espiritualmente novamente. Talvez seja a entrega excessiva, a falta de vontade. Num tempo mais frio, quem não gosta de ficar um pouco mais, né, debaixo do cobertor? Mas se isso é todos os dias, você precisa orar. Você precisa talvez se policiar e criar certos limites e barreiras para que você possa se fortalecer espiritualmente novamente. E tudo isso, obviamente, em oração, é o seu relacionamento com o Senhor. Mas Deus vai, com certeza, responder de forma surpreendente. Olha só como diz aqui no versículo 4: assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Assim como ele enche o leito dos ribeiros no deserto, que ficam absolutamente secos, né? Depois de um verão lá em Israel, não sobra nada, você nem sabe onde passou o rio. Mas quando vem as chuvas da primavera, aí vem as enxurradas. E aí, do nada, vem água em abundância que surpreende qualquer pessoa e leva qualquer coisa que tiver no caminho. Joga lá no Google e você vê que todo ano morrem adolescentes brincando lá, né, naqueles vales e tudo, porque do nada vem uma enxurrada e leva tudo embora. São tão fortes e surpreendentes assim, onde não havia nada, de repente há um corrente que dá vida também, né, ao ambiente. Não importa quão seco nós estamos espiritualmente,
e o quanto a gente deixou, né, alguma coisa entrar entre nós e o Senhor, Deus pode nos vivificar rapidamente. Isso que nós vemos nesse versículo. Finalizando com os versículos 5 e 6, ele fala da semeadura e da colheita. Versículo 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O semear é sempre um processo de esperança, porque você pode só fazer tanto, né? Você pode preparar o solo, você faz todo o seu trabalho, mas aí você simplesmente tem a esperança, a expectativa que alguma coisa vai acontecer com aquela semente, né? Que ela vai brotar, que ela vai viver e dar fruto. Mas isso não está nas suas mãos. E se o semear ainda tem lágrimas, né? Como diz aqui, aqueles que semeiam com lágrimas, então é mais dificuldade ainda. Talvez seja com um coração pesado, um coração angustiado, um coração que tem pouca esperança. Mas mais ainda nos tempos que nós estamos vivendo, a gente não pode deixar de semear a boa semente da palavra. A gente precisa semear essa semente, mesmo quando a gente não está tão bem, mesmo quando a gente se sente sobrecarregado com tristeza, né? Tanto que, seguindo essa figura, né, você está chorando tanto que você nem vê onde a semente está caindo, mas você continua semeando. Deus, que caia em algum lugar que possa dar fruto, né? Mas eu vou continuar a semear. Nessas horas, as nossas próprias lágrimas, o coração quebrantado, as nossas próprias falhas, talvez até a falta de esperança, podem se tornar um solo fértil a partir do nosso coração sincero, né? Essas lágrimas podem acabar regando a terra e a semente, e fazer a semente crescer, porque as pessoas acabam vendo o nosso coração genuíno. Um cristão que ama Jesus, mas que não tem a resposta certa para tudo isso que a gente está vivendo. Muitas vezes não tem a palavra certa nas tragédias que acontecem por aí, né? Mas nós temos fé e nos agarramos no único que faz sentido em tudo isso. E a gente lembra que existe essa geração que não vai sobreviver sem a palavra de Deus, sem a semente que está nas nossas mãos, que a gente precisa plantar. E Deus dá a promessa da alegria, versículo 5, né? Com cantos de alegria colherão. É óbvio, é lógico que ninguém vai colher se não semeou, né? A gente precisa semear, mas se a gente está fazendo isso, Deus nos dá a promessa de que vai ter uma colheita, e não apenas uma colheita pequena, mas uma colheita abundante, tanto que vai ter cantos de alegria. E olha, a diferença é o oposto, né, daquela semeadura desoladora que foi feita no começo. Mas no momento assim, as lágrimas já foram esquecidas, né? Tudo valeu a pena, né? A gente ainda vai chegar no momento assim em que não vai pesar tanto, né, as tristezas que a gente viveu nesse tempo, que as lágrimas não vão né, tomar conta das nossas vidas do jeito que talvez nos dominam hoje. Deus é capaz de transformar isso, mas é a perseverança que vai ser recompensada, porque você vê essa ação contínua, né? Versículo 6, aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Chorando e lançando, chorando, lançando. Um não exclui o outro, porque a gente pensa, não é? Que a gente precisa estar bem para servir ao Senhor, que a gente não consegue servir ao Senhor enquanto a gente está triste. Mas a Bíblia também fala que é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. É nas nossas tristezas também. E nós somos embaixadores do Senhor quando a gente está bem e quando a gente está mal. Porque para muitas pessoas nós somos a única Bíblia que eles vão ler, o único testemunho que eles vão ter ali palpável nas suas vidas.
E o maior testemunho que a gente pode dar é como a gente está lidando com o sofrimento humano. E apesar de tudo, mesmo com tudo isso que está acontecendo, ter paz e esperança por causa do nosso Deus. E aí acontece que às vezes esses períodos de grande dor, de muita perda, de muita tristeza, se tornam o solo fértil, regado com as nossas próprias lágrimas, que dão a maior colheita na nossa vida e na vida de outras pessoas. E é só Deus que pode usar o nosso sofrimento e transformar em algo valioso, em algo poderoso e glorioso no seu reino, se a gente entrega o nosso sofrimento nas mãos dele. E no final do versículo 6 fala: e voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Voltará, vai voltar, porque a tristeza não vai durar para sempre, né? Logo pela manhã a alegria já irrompe, né, o dia. A semeadura um dia vai ter um retorno, se a gente continua sendo fiel com aquilo que para que Deus nos chamou, que é semear a semente, que é lançar a boa palavra, e Deus vai fazer a grande colheita. O cativeiro não durou para sempre, durou bastante, né? Mas não durou para sempre. Uma hora Deus os trouxe de volta para a terra prometida, e uma hora Deus também nos traz de volta fielmente a uma comunhão plena com Ele e uma vida abundante no Espírito Santo. Vou terminar com um versículo de 1 Pedro, que o povo de Deus na época viveu bastante perseguição, né? E também muita tristeza, perda e sofrimento. Mas Pedro encorajou os cristãos com essas palavras em 1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Essa é a minha oração. Vamos orar. Senhor Deus, nós não entendemos todo o Teu agir, todos os Teus planos, mas nós podemos nos render às Tuas mãos, Senhor, saber que Tu és o Criador fiel, que Tu és o nosso Senhor e Salvador, que tem bons planos para as nossas vidas. Cada um, Senhor, aqui representando as suas famílias, teve a sua parte, Senhor, de sofrimento nesses últimos meses, e Tu sabes, Senhor, as lágrimas que foram Senhor, que a gente fez nesse tempo todo, Senhor. E nenhuma lágrima, a Tua palavra diz, caiu em vão. Todos também foram contadas, foram, Senhor, guardadas ali no Teu frasco, Senhor. Tu sabes de todo o sofrimento que elas representam. E Tu sabes, Senhor, onde a gente se desanimou ao ponto, Senhor, de não olhar mais o próximo, de não, Senhor, realmente receber a boa semente da Tua palavra na nossa vida, nem passar, Senhor, nem sequer passar para outra vida. Mas nós enxergamos, Senhor, que é possível estar chorando e semeando ao mesmo tempo. Nós percebemos, Senhor, que é agora mais do que nunca preciso a gente, como povo de Deus, tomar uma posição, e estamos prontos, Senhor, para o novo, a nova realidade que o Senhor está criando. E, Senhor, nós queremos te dizer que nós queremos fazer parte, mesmo que seja um remanescente, mesmo que seja um grupo pequeno, Senhor, que está pronto para partir para algo novo, Senhor, com esperança para aquilo que o Senhor tem para esse mundo, para a colheita que o Senhor ainda vai dar nesse mundo, Senhor. Nós queremos fazer parte daquilo que Tu estás fazendo. Então, que o Teu Espírito nos anima, que o Teu Espírito nos vivifica, que o Teu Espírito nos traz de volta, Senhor, a uma plena comunhão com o Senhor, a plena comunhão com os nossos irmãos, que a gente possa viver, Senhor, os Teus sonhos, os Teus propósitos e planos nesse mundo que, obviamente, o Senhor não abandonou, porque ainda tem muitos planos para frente, e isso inclui as nossas vidas. Usa, Senhor, a Tua igreja, usa cada um de nós aqui presentes para a Tua glória, Senhor, em adoração ao Teu nome,
Se nós estamos sentados, levantados, Senhor, se nós estamos andando, trabalhando, descansando, que tudo seja um testemunho, Senhor, para que outras pessoas possam ver que Tu és bom, que Tu és fiel e que Tu tens planos maravilhosos, Senhor. Nos levanta individualmente, nos levanta, Senhor, como a Tua igreja. E, Senhor, mesmo que a gente não enxergue o que está por vir, Senhor, nós queremos estar prontos e crer e acreditar e passar essa mentalidade, Senhor, que nós temos expectativas para aquilo que Tu queres fazer para a próxima geração. Obrigado, Senhor, que Tu és bom e que Teu amor dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém.